Olá, pessoal! Meu nome é Marisa Macanhã e estamos apresentando hoje mais um episódio do Centralcast. E hoje estamos com o pessoal da Grazon Seguros, o Thiago e a Daiane. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Centralcast. Vamos falar sobre seguros, algo tão importante e que, na minha opinião, começou a ser mais importante no Brasil, mas lá fora ninguém vive sem seguro. Tudo é segurado. Sim. E a gente tem uma cultura aqui no Brasil ainda de não fazer tantos seguros, né? Mas os experts em seguros são vocês. Se apresente, Thiago, fale da Grazon e de qual é a abrangência da Grazon. Legal. Marisa, é um prazer estar aqui no Centralcast, né? Poder estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né? Um pouco da nossa trajetória e falar de um mercado tão importante, né? E principalmente importante relacionado aí ao mercado imobiliário, que a gente sabe que é um mercado que só cresce e faz muita diferença aí na vida de todas as pessoas. Bom, meu nome é Thiago Grazionari, eu sou corretor de seguros, especialista em seguros imobiliários, sócio-diretor do Grazon, uma corretora de seguros especializada em seguros imobiliários. E há aproximadamente 10 anos, né, a gente fundou aí o Grazon, né, a corretora, no intuito de ajudar as imobiliárias a melhorar a jornada e potencializar o que tem de melhor para ela fazer negócio em relação aos seguros imobiliários. E com base nisso a gente desenvolveu aí muita coisa boa, principalmente envolvendo tecnologia, aonde a gente chegou hoje aí em um processo bem aguçado, levando muita coisa boa para o mercado. Isso é muito bacana, porque eu que já estou há muito tempo no mercado imobiliário, eu lembro que lá no começo não tinha essa relação da imobiliária com as seguradoras, o seguro, por mais que fosse necessário, nem sempre todos faziam, mas essa acessibilidade, essas facilidades que vocês nos trazem faz com que a gente trabalhe com mais garantia também, mais tranquilos, né? Isso, Marisa, exatamente. Eu sou a Daiane, eu sou comercial executiva do Grazon Seguros Imobiliários. É um prazer estar aqui com você, né, nessa tarde. Muito obrigada. E justamente a agilidade e a praticidade que a nossa plataforma oferece para a imobiliária, isso traz ela mais próxima dos seguros, né? Uhum. Porque antes tinha-se aí um distanciamento, até por falta de condições comerciais que as seguradoras ofereciam para as imobiliárias. Uhum. Mas por que você acha que tantas imobiliárias ainda não automatizaram o processo de seguros? Olha, Marisa, eu acho que ainda há muita falta de conhecimento. Né? Existe a gente nota em algumas regiões do Brasil, hoje a gente atua praticamente a nível Brasil, né? E a gente nota que em algumas regiões isso está bem acelerado, em outras regiões nem tanto, mas a gente nota que, além da parte de conhecimento, a gente nota também muito uma questão cultural. Dentro da imobiliária. Uhum. Eu fiz assim por muitos anos, deu certo, o time que está mexendo não ganha, eu não vou mudar aqui porque meu corretor é da época lá do meu pai, né? Claro, a gente sem nenhum demérito ao profissional que atendeu a imobiliária até aquele momento, mas às vezes muita coisa passou, a tecnologia veio e a imobiliária parece que não quer acompanhar aquele movimento, né? Então eu acho que tem muito disso, sabe? Eu gosto muito da frase que o futuro da locação ele está começando agora, mas ele começa na imobiliária que quer evoluir. Eu estava até comentando com os amigos que, na verdade, a gente está muito feliz que o mercado imobiliário está entrando muitos jovens no mercado imobiliário. Mas esse jovem, mesmo que em idade também, mas eu falo que tem a mentalidade da gente, ela não envelhece junto com a idade. Se você tem uma mente jovem, porque o jovem, o que ele quer? Conhecimento, aprendizado. Estou dizendo dos jovens no geral, nem todo jovem, que ultimamente é uma geração que não está querendo muito aprender. Sim. Mas... E não tem idade, você tem que ter a mente aberta que o mundo mudou. Nossa imobiliária tem 26 anos e eu falo assim, a gente tem que se adaptar aos novos tempos. E eu acho que se você faz isso gradualmente, você não sente o baque. Agora, se você por muitos anos ficou exatamente falando isso, não, mas meu pai já fazia assim, era assim, aí fica mais complicado, mas não impossível também. Sim. A gente tem que se adaptar, tem que modernizar
o nosso trabalho, porque senão a gente vai ficar para trás. Eu não sei se vocês ouviram, mas há bastante tempo, acho que há quase 10 anos, mais ou menos, tinha um assunto de que a profissão, por exemplo, de corretor de imóveis ia acabar. Já ouvi muito disso. E aí ia acabar em 5 anos, já se passaram esses 5 anos, mas eu falo assim, que acabou realmente, para aquele que não quis se adaptar, aquele que não quis evoluir. Não quis evoluir. Qual tipo de prejuízo, por exemplo, que a pessoa pode ter fazendo seguro manualmente? Olha, eu vou falar um pouquinho, a Dani pode complementar, mas eu diria que são muitos. Né? São vários. Primeiro que, além de prejuízo financeiro que a imobiliária pode ter, né? É o prejuízo também de tempo, né? De gestão, de processo, né? Então, eu acho que quando a gente olha para o prejuízo o risco maior é o prejuízo de esquecer de fazer um seguro, pegar fogo, um exemplo, né? E tá sem cobertura. Mas eu digo que, além disso, é o risco do tempo. Né? Hoje a gestão do tempo. O tempo vale muito, gente. Mais cara hoje, certeza. Uma das moedas mais caras hoje, a gente sabe que é o tempo. Então, ela consegue ganhar muito tempo, segurança e muitas coisas mais, né? Porque o cérebro pode falhar também, né? Sim. Então, se a gente associar a nossa mente a um processo, a um sistema que possa te facilitar, né? Sim. E o processo em si, né? De toda a jornada de locação. A perda da prescrição de uma análise cadastral, a perda de uma renovação de seguro, de um cancelamento, né? Então, quando você está apto a evoluir, né? Nessa evolução, você tem aí todo um ecossistema que te auxilia em toda essa jornada. Por isso que a evolução é muito importante. Seguro imobiliário ele é extremamente importante, mas eu acho que no Brasil está se abrindo para toda a mentalidade das pessoas para diversos tipos de seguro, né? Sim. Que a gente não tem... hoje em dia não tem um seguro de incêndio, mesmo que não seja por imobiliária, são tantos seguros que tem, seguro de saúde, a gente precisa disso. É um investimento que quando acontece alguma coisa a gente fala, puxa vida, graças a Deus que eu tenho. Sim. E quem não tem, fala, eu deveria ter feito, eu não sei o quê. E eu vejo que é uma coisa muito do Brasil, né? Que agora está começando, né, a abrir a mente para o seguro. Essa conscientização, né? Exatamente. É só num sinistro de carro que você se conscientiza da necessidade de tê-lo, né? Exato. Num sinistro de incêndio que você vai pensar na importância de ter contratado aquele seguro. Exato, mas o que a gente não pode é esperar o sinistro acontecer para depois falar, puxa vida, entende? E eu acho que até uma responsabilidade de nós que temos imobiliárias, a gente fazer o seguro, então a gente está administrando uma coisa que não é nossa. Sim. Então a gente tem que prezar por aquele cliente que nos confiou o imóvel dele. Sim, né? Sim. Eu sempre falo isso, né? O proprietário, ele confiou um patrimônio imobiliário. Exatamente. Então a imobiliária tem que ter um cuidado com esse patrimônio, né? Então, eu vou zelar lá pelo seguro incêndio, né? Fazer uma boa garantia, né? Então fazer um bom contrato. Então tudo isso é uma segurança, né, que o seguro traz, principalmente naquele imóvel que o proprietário lhe confiou à imobiliária. Né? Isso é uma reciprocidade muito grande. Né? É a experiência, né, que nós proporcionamos e a imobiliária proporciona ao cliente. Esse processo todo, como que a Grazon facilita para a equipe de locação? Vocês dão treinamento? Como para as pessoas, para a equipe saber usar esse sistema? Legal. Olha, eu sempre digo hoje, Marise, que eu não consigo ver um cenário mais onde que uma imobiliária não consiga caminhar com um corretor que não seja especialista em seguros imobiliários e que principalmente proporcione a essa imobiliária tecnologia, né, condições tecnológicas para agilizar esse processo e principalmente a parte de atendimento. Então, hoje no Grazon, né, a gente, primeiro que quando o cliente entra, a gente disponibiliza gratuitamente a nossa plataforma, onde a gente fala de ecossistema 360,
Por que ecossistema 360? A imobiliária vai conseguir fazer toda a parte comercial do seguro, né? Desde a análise do seguro fiança em todas as seguradoras em 7 segundos, contratação do seguro incêndio, comissão da pólice em 10 segundos, contratação do título de capitalização na ponta, ou seja, toda a parte comercial muito rápida para ela fazer esse negócio dentro da imobiliária e a gestão de todo esse processo dentro do ecossistema. E além de tudo isso, a gente entrega um braço comercial cativo, né? Que a gente disponibiliza um comercial que vai atender aquela carteira para tirar todas as dúvidas que a imobiliária tem no decorrer ali do que ela ir precisando e triangular essas informações com o nosso time administrativo, que vai dar todo o suporte. Vocês dão todo esse suporte, porque um dos medos nossos como imobiliária é exatamente esse, né? Porque, na verdade, tem que abastecer um sistema. Se essa pessoa não tiver treinada também para fazer, pode fazer alguma coisa errada. Então, por isso que a gente depende muito do suporte da empresa. Sim. Isso, por mais que a plataforma é tecnológica, nós não deixamos de lado o analógico também. Porque hoje as pessoas querem o quê? Falar com pessoas, né? Não é todo momento que você quer ficar ali no chat. Então, nós, do Grazon Seguros, prezamos muito pelo atendimento humano. Eu sou suspeita porque eu sou meio passada, assim, uma pessoa, tem mais, como meus amigos brincam, mais passado que futuro, mas eu gosto da relação, quando você conversa pessoa com pessoa, eu não gosto de ser atendido por robô. Descarto isso da minha vida? Não, eu acho que em algumas situações é necessário, mas eu gosto mas eu gosto de conversar com pessoas ainda. Mas tem uns sistemas muito bons agora de locação também, que atende, e aí até eu fico na dúvida, eu falo, gente, será que foi uma pessoa que respondeu, foi um robô? É sinal de que está evoluindo, mas eu gosto dessa relação, por isso que eu pergunto, porque é o que me pergunto, assim, mas depois a empresa de fora, e depois não vai dar assistência, e se eu trocar de funcionário, quem é que vai ensinar esse novo funcionário a fazer? Eu falo, alguém que já aprendeu dentro da sua empresa, mas daí eu falo, não, eles dão suporte. Sim, que a gente, né, mas a gente sabe que tem a inteligência artificial, como você falou, né, sistemas funcionam muito bem, mas vai ter aquele momento que você precisa falar com uma pessoa e ter aquele dinamismo da resposta rápida para você resolver aquele problema, né? Isso nunca vai acabar. Eu acho que pode ser o melhor sistema do mundo, isso nunca vai acabar, o dinamismo e a interação humana. Nós precisamos disso, né? A gente precisa, é né? ser humano. A gente é humano, né? A gente é humano, a gente precisa a gente é humano, a gente precisa conversar. dessa conexão, né? Com certeza. Mas não pense que eu sou antiquada, eu gosto da modernidade, eu gosto das coisas, mas eu gosto ainda do lado humano, que a gente ainda está conseguindo preservar. Também. Que bom. Importante. O que você diria para um dono de imobiliária que ainda não automatizou os seguros? Quer responder? Quer falar aí? Quer, Daiane? Bom, corra o quanto antes para fazer isso, né? Nos últimos anos, a gente investiu muito nessa parte de gestão, Marisa, e automação, porque a gente entendeu que isso, em determinado momento, ia ser a corrida de todo mundo. E eu diria que esse momento foi mais rápido do que a gente imaginou. Então, hoje, quando você vai em qualquer congresso, quando você vai em qualquer evento, o que mais se fala é processo. A imobiliária X, imobiliária A, B, C, D está ensinando o que ela automatizou no seu processo, o que ela fez para melhorar esse processo. Então, hoje eu diria para a imobiliária que não automatizou o processo de seguros, correr com isso. Por quê? Porque é isso que vai colocar ela no jogo, né? Primeiro que vai reduzir a jornada de locação do inquilino, ter informação na palma da mão, né? Hoje, uma das moedas mais caras do mundo é chamada dados. Então, ou seja, ele vai ter tudo isso na palma da mão dele, ele vai evitar risco, né, de erros, principalmente de emissões de uma pólice errada. Enfim, essa automação hoje é crucial para a imobiliária, eu sempre digo, subir para o segundo nível e estar no páreo, porque o concorrente, não tenha dúvida que ele está buscando isso, né? Então, essa automação dos seguros é importante em todas as áreas. O locatário, ele busca hoje agilidade, simplicidade e segurança na hora da locação. Né? Se ele não encontra isso, já é um motivo aí para ele desistir até dessa locação. Eu acho que os processos hoje estão muito automatizados.
Aí o pessoal ainda comenta assim, mas vai diminuir os empregos, alguma coisa. E eu ouvi uma coisa muito interessante, a gente teve uma reunião há uns 3 ou 4 anos em São Paulo com a Luísa Trajano, e ela pegou e falou assim, que quanto mais esses processos, mais sistemas a Magazine Luiza usa, não é que vai precisar de menos equipe, essa equipe vai ter mais tempo para atender pessoas. Exatamente. Então, porque o tempo é muito precioso. Então, se você não tem ali uma coisa automatizada, você vai ali, você vai pegar o seu seguro de 1 a 1, você vai atrás, se não tem tudo ali pronto, você perde um tempo que essa equipe pode estar dando atenção para o cliente. Angariando, fazendo uma coisa. E eu sempre ficou isso na minha cabeça. Eu falo que por mais automatizado que o mundo esteja, a gente tem que ter tempo para pessoas. E é esse tempo que isso proporciona, né? E essa colocação que você acabou de falar é perfeita. É o que aconteceu naturalmente no nosso negócio. Como a gente levou uma experiência tecnológica na ponta para a imobiliária, naturalmente isso se espelha para dentro também, né? Não tem como você levar para o teu parceiro, para o teu cliente automação e não olhar para dentro, né? Então a gente trouxe isso muito para o processo interno. E o que aconteceu? Aconteceu algo que é algo que a gente almejava muito, que é exatamente isso. A gente manteve o nosso quadro, porém a gente teve um tempo a mais para poder ligar para a imobiliária, principalmente na parte ali de sinistro, e falar assim, a gente está ligando porque a gente está fazendo aqui um cronograma de treinamento periódico de sinistro. Você tem um tempinho aí na sua agenda que a gente precisa fazer um treinamento. A gente não espera mais na imobiliária, eu estou precisando aqui de um treinamento. Não, a gente liga para a imobiliária e com uma possível data de agenda para fazer esse treinamento. Ou seja, isso para nós é maravilhoso, né? Porque não é o cliente nos demandando, é a gente entrando em contato e levando isso como um concierge para o cliente, né? Você acha que existe uma certa resistência por parte das imobiliárias em mudar o processo, ou muitas vezes de treinamento? Olha, existe sim. Deveria não ter, né? Até porque o benefício é da imobiliária que tá, mas... Existe porque, assim, eu vejo que todo processo, toda mudança, ela gera uma resistência, né? É normal isso, o ser humano, né? Está acostumado a fazer de um jeito, agora tem que fazer de outro. Então, cria uma resistência, mas é até fazer. Depois ver que realmente é algo que mudou o processo, que ajudou. Não, eu fazia assim... não quero fazer, mas acabou fazendo, nossa, que legal, realmente isso aqui evoluiu, ajudou no processo, mas tem uma resistência assim, mas essa resistência é mais ali no início. É no início, né? Mas acho que é uma resistência ao desconhecido. Exato. O ser humano ele tem um pouco isso com o desconhecido, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Isso. Mas isso vai dos líderes, né, de introduzir e fazer com que as equipes aprendam mais, né? Exato, isso. Porque quanto maior conhecimento, mais fluido fica todo o processo, né? Porque lá na empresa, sempre que eu falo de trocar um sistema, de fazer alguma coisa, o povo já fica pálido, fala, ai Marisa, pelo amor de Deus, fala, calma, é assustador no começo. Eu sempre brinco. Até você conhecer o caminho, o caminho fica tudo muito fácil. Eu sempre brinco assim, né? Às vezes eu visito uma imobiliária dentro de uma determinada cidade, ela tá aqui na esquina, a outra tá 2 quarteirões. Aí essa imobiliária aqui, por exemplo, ela faz 100% do seguro incêndio de toda a carteira, ela faz seguro fiança, ela faz tudo bonitinho, tudo redondinho. Aí 2 quadras depois você vai visitar uma outra imobiliária. Não, aqui na cidade não dá para fazer, a gente não consegue fazer o seguro incêndio de todos os imóveis porque o inquilino acha caro, aqui não é interior, né? Enfim, cria-se alguma questão cultural dentro daquela imobiliária em que ela não faz. E aí aí eu até brinco, falo, por ética eu não posso te dar nomes, mas 2 quadras daqui tem uma imobiliária que faz exatamente tudo que você disse que não está fazendo, não está fazendo. Então eu vou te dizer, a questão interna sua é cultural, então tem muito isso. É muita questão cultural que a imobiliária precisa quebrar para chegar. A objeção está dentro da imobiliária. Exato, né? E a gente às vezes tem que quebrar isso, é muito engraçado, né? A gente às vezes tem que quebrar uma barreira cultural para poder colocar o nosso produto aí, né? Tem muito disso. Mas a imobiliária, ela tem que, independente do tamanho da cidade, né? A tecnologia, a globalização, o conhecimento, ele está em todo lugar. Sim. Então,
Então, as mesmas exigências, muitas vezes, nem sempre todas, claro, mas de uma grande cidade, na pequena cidade, o proprietário, a lei funciona em todos iguais. E aí, se aluga um imóvel, dá um incêndio, não vai fazer diferença se for numa microcidade ou numa mega cidade. Exato. O prejuízo está ali, ele tem que ser resolvido, né? Então, tem que ter uma solução para isso. E essa facilidade que vocês trazem ajuda muito a imobiliária, porque antes era totalmente diferente, né? E hoje em dia, eu vejo, pelo menos Maringá, que já é meio automático, que todo mundo faz o seguro de incêndio, não tem aquele que fala assim, esse proprietário, aquele... igual declaração de imposto de renda, que deveria ser para todo mundo, o seguro já está sendo, né? Seguro incêndio, a gente nota, Marisa, que é algo já que está... enraizou já. Se a gente pegar aqui a gente já atende Maringá já faz alguns anos, né? Claro, se a gente olhar aí há 4 anos atrás, a gente tinha ainda algumas imobiliárias que não faziam seguro incêndio ou faziam muito timidamente. Hoje a gente vê que isso já está bem acelerado, né? Aí na questão das garantias, a gente viu também a evolução, né, das imobiliárias em relação às garantias, até porque se a gente olhar num cenário aí de 4, 5, 6 anos atrás, as próprias seguradoras não tinham os APIs para fazer as integrações e ter essas análises rápidas e tudo mais. Então, foi um processo evolutivo em que a imobiliária começou a olhar isso também como um diferencial para alocar rápido, segurança e tudo mais. E hoje a gente vê que está ficando cada vez mais maduro, né, nas imobiliárias. Sim. E o conhecimento está mais divulgado. Eu lembro que o cliente, há 20 anos, muitas vezes não entendia muito bem da lei do inquilinato, né? Então não sabia muito dos seus direitos e muitas vezes, com imobiliárias com a índole duvidosa, abusavam disso, né? Hoje em dia o conhecimento é público, né? Você pode ver, teve até programa de televisão aqui da região, ficou a semana toda falando só sobre a lei do inquilinato, seus direitos, seus deveres. E o seguro, ele precaver de muitos problemas que você pode ter. Aí a pessoa fala assim, mas é difícil acontecer. Mas não é impossível. Sim, a inadimplência tá aí, inadimplência está aí, exatamente. Falando em inadimplência, com a saída da Quintocred do mercado, como a Grazon tem ajudado as imobiliárias, nesse caso, pegou assim, de surpresa vocês ou você já imaginava que isso fosse acontecer? Excelente pergunta, né? Na verdade, essa pergunta foi nos últimos meses, nessa situação da Quintocred. A gente sabe que é uma situação que não foi legal para o mercado, porque, né, muitas imobiliárias ficaram, né, refém dessa situação, mas, ao mesmo tempo, Marise, eu sempre digo que foi uma situação em que fez muitas imobiliárias olharem para dentro do seu negócio. Isso estava um pouco solto e fez mas muitas imobiliárias olharem para dentro. Então, nós, no Grazon, nesse momento difícil para as imobiliárias, a gente tem conseguido ajudar muito. A gente recebeu, além de imobiliárias que tinham uma carteira, que já era um cliente nosso, tinha ali alguma coisa que a Quintocred, né? A gente também recebeu muitas imobiliárias de fora, por indicação, isso, aquilo, pedindo ajuda. O que eu faço? Eu preciso resolver essa situação. E a gente ajudou muito essas imobiliárias tá? Como hoje na nossa plataforma, Marisa, a gente tem um motor de multianálise. Então, ou seja, a imobiliária imputa uma única vez o dado cadastral desse inquilino e ela dá um clique em calcular em todas. Quando dá um clique em calcular em todas as seguradoras, a gente devolve se está aprovado ali ou recusado esse cadastro em 7 segundos. Então, eu devolvo ali todas as seguradoras que a gente trabalha, né, em 7 segundos. Então, o que a gente fez para ajudar essas imobiliárias? Cadastramos as imobiliárias que não eram parceiras. Automaticamente ela começou a entrar na plataforma, colocar os dados e analisar. Onde ia aprovando, ela ia aditivando o contrato e trocando e substituindo a garantia. Então, ou seja, a gente está falando de 7 segundos. Calculou 7 segundos, aprovou, aditivava, averbava e trocava a garantia. Então, foi a forma que a gente conseguiu, com agilidade e tecnologia, entregar isso no momento bem difícil para o mercado, e a gente ficou bem contente, né? E uma coisa importante que já vinha no nosso discurso, né, Marisa? Isso é um discurso de longa data que a gente trabalha, isso potencializou,
a suma importância hoje das imobiliárias diversificarem o risco da carteira. Então, a gente notou, né, que com esse movimento as imobiliárias começaram a olhar muito para dentro e a gente notou isso dentro de casa. Realmente, a imobiliária que fazia muita garantidora e focava muito só em garantidora, começou a diversificar e falou, opa, eu preciso deixar um pouquinho aqui com a seguradora, eu posso continuar fazendo na minha garantidora, mas eu não posso deixar todos os ovos numa única cesta, porque a gente está falando da segunda maior garantidora do mercado, uma empresa, né, profissional, com investidor e tudo mais. Então, ou seja, se aconteceu isso com a segunda maior, significa que eu tenho que tomar um cuidado, né? Então, ou seja, vamos dividir os ovos da cesta aqui, porque se acontecer um problema, o risco está mais ameno, né? Então, foi a forma aí que a gente ajudou o mercado com a tecnologia e vem ajudando também nessa parte de consultoria aí, né? Legal, legal. O que você diria para um dono de imobiliária que ainda não automatizou os seguros? Olha, eu diria para ele que ele tem que correr o mais, corra, né? Corra e não perca tempo, não perca tempo, né? E faça isso o quanto antes, porque é isso que vai dar aquela agilidade para ele fazer análise mais rápida, controlar. O inquilino pediu uma apólice, ele entra lá no sistema e encaminha para ele quer fazer uma análise, uma garantia 7 segundos. É isso que eu ia comentar. Você acha que o inquilino sente essa diferença quando o processo é automatizado? Sente. É que Maringá, especificamente, vocês hoje estão num cenário muito, muito diferente do mercado aí fora em relação à exclusividade, né? Hoje a maioria das imobiliárias aqui tem a exclusividade. Quando a gente olha Brasil afora, a maioria das imobiliárias não tem a exclusividade do imóvel. Então, ou seja, é a briga, eu sempre digo, não é a briga mais de facão, né? De foice, né? Porque isso é muito ruim, né? É ruim, né? Eu acho que não ter... isso é maravilhoso, esse cenário de vocês. É maravilhoso que nunca vocês percam isso, né? Agora, lá fora, pensa bem, a mesma placa que está naquele apartamento da imobiliária ABC tem, sei lá, mas 5... Resumindo, né? Tem regiões que a gente vai que tem num único imóvel 7 placas de imobiliárias. E na minha opinião, eu acho que isso é ruim para o próprio imóvel. Parece que está fazendo um leilão. Exato, tá desesperado, e aí, né? Muitas vezes eu falo que a imobiliária ética mesmo, ela vai explicar para o proprietário. Não é porque está em 10 imobiliárias que seu imóvel vai vender mais rápido. Exato. Porque uma única imobiliária, ela vai oferecer em todos os portais, mas ela vai fazer parceria com as outras. Então, todas as outras vão estar vendendo também, porque se tiver um cliente, vai ligar e vai fazer parceria. Dentro da central, a gente tem uma rede muito boa desse tipo de coisa. A gente fala assim, deixou como imobiliária, as outras todas estão vendendo também. Mas muitas vezes o proprietário não entende, e eu acho que é um erro nosso que a gente deve explicar para os proprietários de imóveis, porque ele não é do mercado, né? E o que eu vejo, de vez em quando fico chateado, faço parte do CRES também, vem aquelas denúncias, assim, eu falo que desnecessário. A pessoa está vendo que tem uma placa de uma imobiliária, você vai lá, liga para o proprietário, ou tira de lá, ou deixa comigo também. Não é assim que funciona o mercado. Quanto mais ético a gente tiver, mais organizado, mais a sociedade vai nos respeitar, mais gente vai querer deixar a imobiliária. Agora vai lá e coloca 10 placas, e a realidade é clara. Tem as 10 placas lá, ninguém vai trabalhar 100%. E visualmente fica muito poluído, visualmente fica poluído, parece assim, é desespero para vender, por isso tem 10 placas lá. As imobiliárias, se é com exclusividade, você investe, porque não é só colocar lá no site. Você tem que patrocinar anúncios, você tem várias coisas que você investe porque é uma coisa exclusiva sua. Se não, eles falam assim, vou colocar a placa lá, vai estar aqui no meu portfólio. Se aparecer algum cliente, e isso ele não é passado para o cliente. O cliente acha, não, tem 10 imobiliárias trabalhando para caramba. Quando, na verdade, se deixar com uma só, aquela sim estará se dedicando para aquele imóvel e as outras vão fazer parceria, né? Você disse, né? Hoje, é claro que a gente sabe que o mercado, em modo geral, o mercado acaba não ajudando nisso, né? Mas é importantíssima a imobiliária ter uma postura, né? Embora eu sei que é difícil, né? Nem sempre é fácil lidar com os proprietários, mas é importante, com certeza, a imobiliária chegar e ter um papo reto com o proprietário e mostrar exatamente o que ela faz, as ferramentas que ela usa e o quanto que isso é importante para
o processo de entrega ali da locação e na confiança desse imóvel que ele está deixando ali na imobiliária. Você vai deixar aqui na minha imobiliária, mas eu tenho um sistema aqui que faz a gestão desse controle de locação, eu tenho aqui um time financeiro, eu tenho aqui um time de angariação, eu tenho um time aqui de manutenção. Então, ou seja, eu trabalho com boas garantias. Então, se você conseguir entregar tudo isso para esse proprietário, naturalmente é uma forma de tentar reter ele para você até para poder fazer essa prestação de serviço de qualidade, né, Marisa? Mas é bem isso. Preste um serviço de qualidade ao invés de ficar tentando tirar imóveis de outra imobiliária. Na verdade, eu sempre falo, ao invés de você ficar tentando tirar de uma outra empresa, trabalhe tão bem a ponto de mais gente, aquele que administra particular, deixar numa imobiliária. Exato. Porque se a gente está mais atualizado, se a gente está dando bom atendimento, se a gente está usando a tecnologia, o lado humano, respeito a esse cliente, respeito ao mercado, que também é muito importante para você ter credibilidade no mercado, você tem que respeitar as outras empresas também da área. Mais pessoas vão deixar os seus imóveis. Porque tem gente que fala assim para mim, Marisa, eu agora estou alugando particular, e aí vem me relatar, porque de vez em quando pensa que eu sou psicóloga. Mas não é que eu gosto de ouvir também, eu dou abertura para isso. Aí eu falo assim, não, mas eu passei por isso, depois eu troquei para outra imobiliária, aconteceu aquilo, aí eu vou administrar eu mesmo. Gente, isso a gente não pode deixar acontecer. E isso só não vai acontecer quando o mercado entender que tem imóvel lá fora disponível para ele. Ele não precisa ficar indo atrás de outras imobiliárias. Porque é pejorativo, na minha opinião, assim, se eu estou em um... Porque isso acontece também, você falou de várias placas, a pessoa vê lá, daí ele liga e pede para tirar. Tira daquela imobiliária, deixa comigo. Eu, se uma pessoa ligasse para mim, eu não fosse no mercado, eu já não ia confiar nessa pessoa. Sim. Porque se você não respeita os seus parceiros de profissão, quem garante que você vai me respeitar? Exatamente. Eu sempre tive essa visão para tudo, sabe? Eu acho assim, dê o seu melhor. Você não precisa do cliente da outra empresa. Sim. Tem muito cliente lá ali fora, muita gente que ainda aluga particular e que ele entendendo como funciona, todos os sistemas que usa locação, a segurança, que aquele imóvel vai estar segurado, que a pessoa vai anunciar, que vai ter vistoria, que vai ter aquilo. Por que alugar particular? É isso o nosso cliente. É a experiência, né? É a experiência que você proporciona para ele. Igual no caso da plataforma. Ele tem uma experiência de uma análise em 7 segundos. Sim, né? Não deu tempo dele tomar um café na imobiliária, ele já tem ali o status, né, do cadastro dele de aprovado ou recusado. A pólice imediata. Então, toda essa automação no processo é uma experiência que você, imobiliária, proporciona, né? Sim. Para o inquilino. Sim, são tantas coisas que eu vejo que nós, como imobiliárias, estamos podendo oferecer ao proprietário, sabe? Deixando o serviço muito mais ágil, muito mais seguro. Sim. Eu sou totalmente contra esse monte de placas, assim, me dá até... Eu falo assim, gente, por quê? Por quê? E eu não culpo o proprietário, eu culpo a nós mesmos, corretores e donos de imobiliárias, que a gente não explica como funciona o sistema de direito. Aí quando você vê essa questão, né, que a gente sabe que existe, né, mas e não sei se isso um dia vai se retroceder. E a gente faz uma analogia ali com o Grazon. Pensa lá, uma imobiliária que tem lá a nossa plataforma e uma imobiliária que não tem. E esse mesmo imóvel, ele está nas duas imobiliárias. A imobiliária que tem o Grazon vai fazer análise em 7 segundos e o próprio inquilino sabe que esse imóvel também está lá na imobiliária. Porque às vezes o inquilino ele joga, né? Ele quer tirar às vezes uma descontinha aqui, tem imobiliária que às vezes tem um relacionamento um pouquinho melhor com o proprietário, tem aquela coisinha que a gente sabe, aquele joguinho, né? Então, se aprovou aqui e essa imobiliária aqui levou, sei lá, ele fez uma análise, ela devolveu essa análise para ele ali em 7 segundos, sei lá, 1 minuto, 1 hora que seja, e essa nem passou a análise ainda, o inquilino vai alugar aqui, né? Então, é a ferramenta certa para você não perder tempo e fazer negócio, né? Mas estamos chegando ao final do nosso Centralcast. Passou rápido, né? A conversa. Já falamos de seguro para ética no mercado imobiliário. Já conversamos de bastante coisa aqui. Vamos para as mensagens finais. Quer deixar a sua mensagem?
Bom, a mensagem que eu deixo, né, primeiramente agradeço mais uma vez a Central Cast, né, todo o pessoal da Central, a todos os imobiliaristas. É uma honra, é um prazer, né, poder hoje já atender uma boa parte do pessoal da Central, grandes parceiros aí. A mensagem que eu deixo hoje para todos os imobiliaristas é que não deixe de olhar para o processo do seu negócio, né? Sempre procure um profissional especialista, né? Um corretor de seguro que seja especialista, que respire aquele negócio, faça só aquilo e que seja uma pessoa que sempre está trazendo soluções, inovação, que seja uma pessoa que sempre esteja buscando algo diferente para poder ajudar a imobiliária nessa jornada aí de alugar mais rápido, de melhorar a gestão e sempre contar com os esforços desse corretor para que a imobiliária fique sempre num patamar ali de competitividade saudável e esteja no mercado. Muito obrigada, Thiago Grazionali, seja muito bem-vindo. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Daiane, suas considerações finais. Obrigada, também agradeço a oportunidade, foi um prazer estar contigo aqui nessa tarde. E também, né, deixo aqui para as imobiliárias, né, que querem escalar, né, com velocidade, segurança, agilidade, né, que deixo o nosso contato, né, para que nos procure, né, agende uma apresentação, uma visita, tá, para que possam também usufruir de todo o nosso ecossistema. Chegamos ao final e com o convite da Daiane. Para você que tem imobiliária, corretor de imóveis, administra imóveis, converse com o pessoal da Grazon, entenda como funciona, entenda como o seu cliente pode ficar mais seguro trabalhando com a Grazon Seguros. Muito obrigado, Maria. Obrigada. Muito obrigado. Nada, foi um prazer recebê-los. Prazer é nosso. É isso aí, pessoal. Até o próximo Centralcast.